desde que o mundo é mundo, se fala de um possível fim dos tempos. Não obstante, nem todos acreditam na mesma versão. Alguns dizem que o fim do mundo acontecerá de acordo com o Apocalipse escrito na Bíblia. Outros dizem que os humanos causarão sua própria destruição. Há ainda os que fazem previsões absurdas e que não passam de charlatões. Mas o que exatamente a Bíblia diz sobre o fim dos tempos? Segundo a ciência, quais as possíveis formas do mundo acabar? Será que existe alguma relação entre essas versões? Vejam, o dia do Senhor está perto. Dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Esses são alguns versos da Bíblia que fazem referência ao fim dos tempos. Além desses autores, existe um que descreveu exatamente como o mundo acabaria. Quando João de Pátmos se isolou em uma caverna da Grécia por cerca de 2 anos, ele teve algumas visões estranhas. Depois de reunir cada uma delas, ele escreveu um livro que hoje conhecemos como Apocalipse. O livro de Apocalipse, também conhecido como Apocalipse de João, é o último da seleção do cânone bíblico. A obra de João, que segundo ele foi ditada por Jesus e por anjos, conta a história da batalha final. O Apocalipse é um livro escrito pelo vidente chamado João, que, segundo ele mesmo diz, é arrebatado no dia do Senhor, possivelmente na liturgia de um domingo, e é arrebatado nas alturas para ver o que vai acontecer. É um adiantamento, digamos assim, daquilo que vai acontecer no futuro, para que ele escreva, para que ele transmita esta mensagem às suas igrejas, historicamente as igrejas joaninas na Ásia Menor, em situação de conflito e de perseguição. Ele então escreve tudo isso para que estas igrejas se vejam dentro desses grupos perseguidos por essas diversas agruras, mas com a certeza de que Deus dará a vitória aos seus perseguidos no final do tempo. Ao contrário do que muitos pensam, o Apocalipse não é um livro cheio de mistérios e coisas ocultas para as pessoas ficarem imaginando coisas. Na verdade, o nome Apocalipse quer dizer revelação, desocultamento. Algo que está oculto e vai ser revelado. E o que ele quer revelar é a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus criou o mundo e esse Deus amoroso colocou o homem lá. Mas o homem peca e se afasta dele. Depois de muitos anos, ele envia Jesus, seu filho, para então resgatar o homem. Ele morre, ressurge e ele promete voltar. O livro de Apocalipse revela isso. E essa revelação, ela se dá numa sucessão de fatos. Muitos detalhes são dados a respeito disso, tanto numa linguagem simbólica quanto literal. Sempre que a gente fala do Apocalipse, parece que a gente tem aquele medo de olhar para o último livro da Bíblia e começar a contemplar aquilo que vai ser a grande manifestação do fim dos tempos. E o livro do Apocalipse ele foi escrito por São João, ele é atribuído a São João Apóstolo, e ele foi escrito mais ou menos no ano de 90, 95 depois de Cristo. Então o livro ele traz, num contexto geral, tudo aquilo que seria o fim dos tempos, as visões que o apóstolo tem do Cordeiro, dos selos e até mesmo da derrota de Satanás. Então, o livro ele traz uma sequência de fatos, uma sucessão de acontecimentos que mostram exatamente como isso vai acontecer. No entanto, essa sucessão de fatos acontece simbolicamente às vezes e literalmente às vezes. A partir daí, surgem várias correntes que interpretam esse livro, às vezes de maneira preterista, pensando que tudo já aconteceu no passado.
Outros já entendem que apenas é um mundo de ideias, que deve ser interpretado tudo simbolicamente. Também tem uma visão histórica, que essas coisas vêm acontecendo ao longo de muitos anos. E tem a visão futurista, que vai entender que tudo isso ainda vai acontecer. A partir daí surgem várias correntes de interpretação do livro de Apocalipse. Mas ele é um livro que demonstra, em que Deus pinta um quadro de como será esse final da história. Não fala sobre uma guerra maniqueísta entre o bem e o mal. Não. Ele está falando justamente da vitória final de Jesus, o Filho de Deus, sobre o poder das trevas, sobre o diabo. Chamado por muitos de a revelação de Jesus Cristo, essa obra descreve com detalhes o fim dos tempos. João cita que quando o fim estiver chegando, Jesus abrirá uma série de selos e assim libertará os 4 temidos cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros cavalgam em animais de cores diferentes, sendo um cavalo preto, um branco, um vermelho e um amarelo. Tudo começa com a chegada do cavaleiro do cavalo branco, que carrega um arco, arma muito temida pelos romanos no século I. Nem todo homem que monta um cavalo branco é príncipe, e nesse caso, estamos falando de um ser diabólico, a própria reencarnação do mal. Existem várias interpretações sobre esse cavaleiro, mas a mais aceita é a de que ele seja o anticristo. O mais importante de perceber que o livro do Apocalipse ele vai trabalhar com alusões, né, com visões e com manifestações. Quando a gente olha, por exemplo, o cavalo branco que aparece ali no livro do Apocalipse e ele vem todo majestuoso e o cavaleiro que vem sobre ele traz um arco e ele traz também uma coroa. Esse cavalo, ele simboliza o anticristo. O que é o anticristo? É aquele que vem fazer oposição ao Cristo. É aquele que vem para gerar a confusão sobre a vida daqueles que esperavam a vinda do Cristo. Então esse cavalo branco ele tem esse significado. E é justamente o contrário daquilo que vai acontecer. Para nós, quando Cristo vier, vai vir num cavalo branco. Por isso que o cavalo branco é o anticristo. O cavalo branco, ele representa uma paz que nunca houve no mundo. Ele chega de maneira vencedora. E ele implica que o mundo inteiro vai gozar de uma paz que todos vão ficar felizes e dizer, chegou o momento, agora está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas só que é uma falsa paz. O decorrer do livro vai mostrar que é uma falsa paz. Possivelmente o Cavaleiro Branco, que sai vencedor para continuar vencendo, se trata de um mensageiro divino que vem para travar as batalhas dos eleitos de Deus para dar-lhes perseverança e conseguir a vitória. Então você tem esta ideia da cor branca que está ligada a essa questão da vitória, da santidade, da beleza e da intervenção de Deus, né? Após o Cavaleiro Branco, chega a hora do Cavaleiro Vermelho. João escreveu o seguinte em seu livro: e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Esse cavaleiro, segundo João, trará guerras para o nosso mundo. Lá no livro do Apocalipse, outro cavalo que vai aparecer, esse cavalo vermelho, que ele vem justamente para tirar a paz. É o cavalo da guerra. É tudo aquilo que vai acontecer no finais dos tempos. Quando se diz que virão guerras, que virão catástrofes, é esse cavalo quem traz esse simbolismo concreto para destruir tudo aquilo que já foi sinal da construção. Se no início da criação foi tudo harmonia, com esse cavalo agora vem justamente o desestabilizar daquilo que é a harmonia que existe em todo o universo. Então, depois desse momento de paz que o cavalo branco representa, temos em um outro momento da história, na sequência, um cavalo que representa as guerras. Muitas guerras ocorrerão, também como nunca foi visto. Os horrores da Primeira e da Segunda Guerra não se comparam ao que vai acontecer depois. São guerras que vão destruir, vão esfacelar o mundo e também a humanidade.
Depois você tem um cavaleiro vermelho. E o vermelho está ligado a esse tema do sangue, da violência, da batalha, da guerra, etc. E de fato esse cavaleiro deflagra uma série de mortandades. E possivelmente se trata, né, de exércitos do Império Romano, das perseguições aos cristãos, por exemplo. Se trata da morte deflagrada por ele, por este cavaleiro contra os eleitos de Deus, mas eles precisam continuar fiéis, perseverantes, para que Deus lhes dê a palma da vitória. O terceiro cavaleiro viria em um cavalo preto. João escreveu o seguinte sobre esse cavaleiro: vinha um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz no meio das 4 criaturas viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não faça dano ao azeite e ao vinho. É curioso porque esse cavaleiro que vem no cavalo negro, ele vem justamente com uma lança e ele vem trazer aquilo que significaria a falta da comida, a fome, a devassidão. Então, no final dos tempos, acredita-se que haverá uma grande fome, uma grande devassidão, e é esse cavalo que marca isso. Ele vem trazer tudo aquilo que vai ser o sinal de opressão na vida de um povo que hoje necessita ser alimentado. O cavaleiro negro, o negro é sempre, na linguagem apocalíptica, é símbolo da morte súbita, inesperada. Então, possivelmente se refere ao campo da perseguição, na qual os cristãos são mortos inesperadamente. Quer dizer, a violência impetrada gratuitamente, inesperadamente, contra aqueles que são os eleitos de Deus. Como consequência, veja bem, a sequência é um momento de paz, seguido por um momento de guerra, e, consequentemente, na história, todas as guerras que tiveram, segue-se um momento de fome. Porque as guerras, elas destroem qualquer sistema, um sistema político, elas destroem a agricultura, elas destroem a economia de um país. E a consequência, esse cavalo representa a fome que vai assolar a humanidade. Como consequência de tudo isso, teremos uma época em que muitos passarão fome. Não é uma fome isolada. Todo mundo que foi alcançado pela paz, foi alcançado pela guerra e agora está sendo alcançado por essa fome terrível. O último cavaleiro citado por João é o do cavalo amarelo. Muitos teólogos afirmam que a cor amarela representa a cor do cadáver que está em decomposição. João disse o seguinte em seu livro: vi um cavalo descorado. O que estava montado nele tinha o nome de Morte, e a sepultura o seguia de perto. Foi-lhe dada a autoridade sobre 1/4 da terra, para matar uma longa espada, com fome, com praga mortífera e com as feras da terra. É um cavaleiro verde, propriamente dito, né? Embora a tradução ali não menciona verde, mas menciona amarelo, mas tecnicamente o termo grego refere-se a um cavaleiro verde. E a cor verde refere-se, em geral, é símbolo, na linguagem apocalíptica, né, às doenças, né? E, portanto, as doenças que acometem o físico da pessoa e, possivelmente, né, a morte, o corpo que começa esse processo de putrefação e que vai morrendo. Então você tem, né, a deflagração de uma praga, por assim dizer, desse cavaleiro, que vem por conta das doenças que acometem diversas populações. O cavalo amarelo é a morte, é a devassidão, é a dor mais suprema, é aquilo que vai trazer a destruição total, segundo o livro. Nesse simbolismo forte, depois de passar por todas as experiências de guerra, de fome, de falta de paz, vem a morte. Aquilo que vai roubar do ser humano o essencial, que é a própria vida. O cavalo amarelo é muito interessante, porque a palavra grega para esse amarelo é a mesma que surge clorofila, por exemplo. Aquela corzinha da clorofila, uma cor, um verde meio acinzentado, que é a cor de um cadáver. Quando começa a entrar em decomposição, representa justamente a morte. Entende-se que 25% da população, nesse momento, vai morrer. Você tem uma sucessão de fatos.
guerras matam pessoas e espalham doenças. Vem a fome, que faz com que as pessoas não tenham como sobreviver. E aí vem finalmente esse, que ainda não é a sequência final, mas a morte de 25%, 1/4 da população da Terra. De fato, todas as coisas que os cavaleiros representam já aconteceram no mundo inteiro. A fome, as guerras, os falsos profetas e a morte são coisas que afetam o nosso mundo há muito tempo. Então, será possível que o Apocalipse já tenha começado e nós ainda não percebemos? Aí nós temos várias linhas que entendem, como eu falei em outro momento. Existem linhas que entendem que vem acontecendo historicamente vários fatos e você tem um grande número de cristãos que aderem a essa linha, por analisar justamente os horrores que nós já vimos que a história registra. Temos uma linha que diz que isso não é nada perto do que vai realmente acontecer. E eu, pessoalmente, eu entendo que muita coisa tem acontecido, que pode apontar para que essa revelação possa já estar acontecendo. Na verdade, se a revelação é de Jesus Cristo, ela já vem acontecendo há muito tempo. Eu acho que nós vivemos todos os dias um apocalipse. Quando a gente olha para toda a situação que a gente vive, para todas as catástrofes naturais, para tudo aquilo que vai se vivenciando no dia a dia, a gente vai percebendo que o próprio cavaleiro somos nós. Nós estamos destruindo com tudo, nós estamos acabando com a vida, nós estamos gerando tantos sinais de fome, com desperdícios daquilo que a gente vai vivendo. Então os sinais são claros hoje. As pessoas às vezes falam assim, quer dizer que o final do mundo, o final dos tempos já está chegando? O mundo acaba todos os dias. Ele acaba em cada momento em que nós não cuidamos do outro e nem cuidamos da vida. Então são sinais concretos daquilo que está acontecendo. Quando eu me abro para uma perspectiva nova daquilo que pode ser um propósito de vida, eu descubro o sentido da vida. Mas quando eu arranco do outro a possibilidade dele redescobrir a sua força, é Apocalipse. O livro de Apocalipse, é muito bom frisar isso, ele não é o único livro da Bíblia que faz essas revelações. Tem também lá no Antigo Testamento, cerca de 700 anos antes de Cristo, o livro de Daniel, que também já fala desse fim dos tempos, de coisas que aconteceriam. Não com tantos detalhes como acontece no livro que foi escrito por João. Então, pode ser que as coisas estão acontecendo sim, mas não representa, na minha opinião pessoal, nem 10% do que está para acontecer. Sim, a Sagrada Escritura, quando trata dos textos apocalípticos ou a mensagem profética que depois ganhará aspectos dentro da apocalíptica, tem sempre uma dimensão de passado, de presente e de futuro. A palavra de Deus tem esta possibilidade, né, de abarcar o tempo do passado, do presente e do futuro. Então, quando você lê um texto do Apocalipse, você pode dizer, isso aqui já aconteceu, isso aqui está acontecendo, isso aqui acontecerá. É preciso, na linguagem apocalíptica, é preciso estar atento para ler a história, porque o livro do Apocalipse é a revelação do julgamento de Deus sobre a história da humanidade. E inclui o passado, porque descreve situações vividas no passado, inclui o presente, porque ela conserva uma atualidade perene, e certamente que abarca o futuro, porque sobretudo na linguagem apocalíptica, em todos os textos apocalípticos e sobretudo o livro do Apocalipse, que é um livro que é todo ele fechado neste gênero literário, tem como escopo mostrar a vitória final do Cordeiro de Deus que vence o mal na história e no mundo. Então é preciso captar esses 3 aspectos da linguagem apocalíptica: presente, passado e futuro. Já aconteceu, sim. Está acontecendo hoje? Está acontecendo. Acontecerá? Acontecerá. Mas tudo leva para um desfecho final. Existe o ponto final da história, segundo a revelação do Apocalipse. A história não é casual, não é aleatória, mas ela vai para um ponto final, para um desfecho. João descreve que o fim dos tempos será finalizado quando Jesus finalmente voltar. A Bíblia diz que nesse dia, que ninguém sabe exatamente quando é, o mundo será destruído e nada irá sobreviver. Depois, será instaurado o reino do bem,
que retrata um retorno a um paraíso perfeito. Os mortos passam a ser julgados por Deus. É o famoso juízo final. Os santos vão para o céu e os pecadores para o inferno. Com isso, será o fim. A segunda vinda de Cristo, como é chamada no final dos tempos, isso é uma revelação contida em textos apocalípticos, os textos dos chamados evangelhos canônicos, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus tem discurso sobre o seu retorno, a sua segunda vinda, na qual ele descreve que virá como juiz, se assentará sobre o trono e vai então recolher diante de si toda a humanidade e como juiz vai separar as ovelhas dos cabritos. Eu sempre costumo dizer, a gente vai ter que morrer para saber como é que vai ser o juízo final, né? Não tem como fazer uma alusão ao juízo final. Todos nós passaremos. E o juízo final já começa aqui e agora, com as nossas atitudes, com a nossa forma de ser. Nós mesmos nos condenamos e nós mesmos temos o poder de nos salvar, de acordo com aquilo que nós vamos vivenciando a cada dia. Com a vinda do Cristo vai ser misericórdia. Com a vinda do Cristo vai ser graça. Então o livro do Apocalipse ele não pode ser visto simplesmente como um livro de destruição, mas de esperança, que nós podemos vencer tudo aquilo hoje que rouba de nós a possibilidade de viver, tudo aquilo que rouba de nós hoje a possibilidade de crescer, tudo aquilo que rouba de nós hoje a capacidade de olhar adiante e continuar. O juízo final acontece todos os dias, a partir da minha escolha e a partir da sua escolha. Não tem como eu te dizer a data. Essa data todo mundo sonha, muita gente já calculou, fez contas. Ao longo da história, tem muitos grupos religiosos que calcularam essa data e espalharam seus bens e foram para o monte esperar Jesus voltar. Na minha própria história, eu já vi pessoas que queimaram documentos, dinheiro e foram para o monte esperar Jesus Cristo voltar. E não, a própria Bíblia fala que nós não temos. Ele vem como um ladrão que não avisa antes, que simplesmente ele nos surpreende. Mas é muito fácil entender que esse momento vai ser o momento final da história da humanidade. Isso nós podemos ter certeza. A partir do momento que Jesus Cristo voltar, não existirá mais o mundo como nós conhecemos. Todo mundo verá. E quando a Bíblia deixa claro que todos verão, a gente pensa o mundo, uma terra redonda em que o dia acontece de um lado e a noite do outro e vice-versa. Como é que todos vão ver? Justamente porque vai mudar esse mundo como nós conhecemos. É uma vinda não só espiritual, é uma vida real, como realmente é, como Deus é. E não é como ele foi, nem como será, é como ele é, atemporal. Esta imagem ela é completada pela literatura apocalíptica do livro do Apocalipse, que mostra Jesus na metáfora do cordeiro imolado, mas vivo, ressuscitado, que colocará o ponto final na história com a Jerusalém Celeste, a cidade da paz, trazida de junto do alto para a terra. Então você tem um ponto final glorioso, como proposta de Deus para acolher ali aqueles que perseverarem no tempo da perseguição. Tudo vai acontecer de acordo com a Bíblia. Mas o que será que a ciência tem a dizer sobre o fim do mundo? Desde antigamente, as pessoas fazem profecias, citando uma data em que o mundo vai acabar. Inclusive, isso aconteceu recentemente, quando pessoas disseram que o mundo acabaria em 2012, de acordo com o calendário maia. A física, por ser uma ciência da natureza que avalia tanto os meios físicos da Terra quanto também do universo, classifica da seguinte maneira como uma prova científica de fato. Tudo aquilo que você consegue ter provas e teses. Sem esses dois argumentos muito bem argumentados e defendidos, não existe exatamente uma profecia. Elas se chamam falsas profecias justamente porque não tem embasamento científico algum. Dessa maneira, fica difícil acreditar sem ter fatos que comprovem. A física encara de uma forma bem exata aquilo que nós conseguimos numerar, medir, provar. Diferente disso, alguns cientistas apostam que o mundo realmente pode acabar. Mas as teorias não têm nenhuma relação com a Bíblia.
não existe exatamente uma certeza de como vai acabar. Nós temos várias teses defendidas, provadas inclusive, de vários cenários, diversos cenários que realmente são provados onde a Terra realmente acaba. A existência do nosso planeta, da humanidade, encerra-se. Porém, não temos como exatamente definir, será dessa forma, não categoricamente falando, pois é muito relativo. O nosso universo está em constante transformação. A exemplo do que aconteceu há alguns anos atrás, alguns milhares, milhões de anos atrás, quando um asteroide colidiu com a Terra e dizimou toda a população de seres que existiam naquele momento. Pode novamente acontecer, porém dessa vez podem ser desastres um pouco maiores, como por exemplo extinguir o próprio planeta. Uma vez que o nosso sistema é regido por um equilíbrio muito sensível. A partir do momento que se essa balança pende mais para um lado do que para o outro, a existência na Terra pode simplesmente desaparecer. De acordo com Stephen Hawking, que foi um físico teórico e cosmólogo britânico, reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, existem 4 cenários de fim do mundo. Um deles é a partir da inteligência artificial. Hawking dizia que os esforços dos humanos para criar máquinas que pensam sozinhas são uma grande ameaça para a existência humana. Caso a inteligência artificial não nos matasse, Hawking achava que o fim do mundo poderia simplesmente surgir a partir dos humanos, uma vez que as armas de destruição em massa são capazes de dizimar a vida na Terra. Assim, uma guerra nuclear seria capaz de exterminar a população mundial. O terceiro cenário imaginado por Hawking é o de que a raça humana pode ter fim com um vírus criado por engenharia genética. Ou seja, a população mundial enfrentaria a chance de ser exterminada por um vírus criado por ela mesma. Por fim, no quarto cenário citado por Hawking, o mundo simplesmente acabaria por causa do aquecimento global. A crescente emissão de gases poluentes pode fazer com que a temperatura do nosso planeta suba bastante, chegando a um ponto do nosso mundo não ter condições para sobreviver. Fica provado pela própria história que o ser humano ele tem uma certa dificuldade em convivência consigo mesmo. Os problemas humanos se resumem em guerras. Como já foi provado em 1945, quando a tecnologia não era tão ampla quanto é hoje, em um conflito armado, as consequências para o nosso planeta e para a humanidade seriam catastróficas. Nós podemos falar sobre isso como a terceira e quarta guerra mundial. Uma aconteceria pela água e, na sequência, os desentendimentos seriam constantes. Hoje, com o advento da bomba H, que é 200 vezes maior que a bomba atômica, a Terra realmente correria sérios riscos caso acontecesse um incidente dessa magnitude. E não apenas isso, não apenas pelo próprio homem, mas também pelo efeito do aquecimento global. A cada dia mais a temperatura tem aumentado no nosso planeta devido ao próprio desuso da humanidade de materiais que poderiam ser recicláveis, porém estão sendo descartados à natureza, desmatamento e toda a destruição que vem sendo causada. Esse talvez seja o primeiro processo, o mais próximo, de encerrar com a vida na Terra. A humanidade, então, corre o risco de ser extinta graças à colonização. Alguns cientistas já fizeram até cálculos para tentar saber quando será o início do fim do mundo. Usando parâmetros ligados à atividade humana, os cientistas concluíram que o fim do mundo provavelmente começará entre 2020 e 2050. Mas será que é possível estipular um tempo de vida útil da Terra? Um tempo exato, um período de tempo exato para o término da humanidade, realmente não existe.
Nós temos várias e várias teorias comprovadas. Nós podemos falar que existem várias e várias formas provadas do fim da existência da humanidade e também do nosso planeta. Porém, nós não podemos afirmar e estipular exatamente um tempo de vida. Por exemplo, se a Terra terminasse em um cenário catastrófico de uma bomba atômica, que alteraria sensivelmente o nosso habitat, dessa forma se tornaria improdutiva a vida na Terra. Isso poderia ser daqui a 50 anos. Ou ainda, um asteroide se chocar com a Terra. Não precisa de muito tempo. Poderia acontecer nos próximos 100 anos. O que é provado como garantia que acontecerá realmente seria o aumento da temperatura, como tem acontecido gradativamente, e o fim da Terra da mesma forma. Gradativamente, com aumento de temperatura, derretimento das geleiras, com a evaporação da água dos oceanos e assim o fim da Terra congênito. O que acontece é não colocarmos apenas catástrofes que vêm do espaço, mas também o que nós fazemos aqui. Pode ser que no dia que o mundo acabar, segundo a ciência, talvez nós nem estejamos vivos para presenciar esse acontecimento. Porém, jamais poderemos evitar o dia do juízo final, de acordo com a Bíblia.